Olá a todos, nós seguindo na nossa trilha dos vídeos, não é isso? Nosso caminho aqui sobre os vetores. A próxima operação que nós vamos aqui estar falando é de subtração. Ora, a operação de subtração consiste em subtrair um vetor do outro, como o próprio nome diz. Então, o objetivo aqui seria obter um chamado vetor diferença, chama de VD, por exemplo. Vetor diferença, que seria o quê? Seria a diferença, que é a subtração de um vetor V1, por exemplo, menos o vetor V2. Então, essa seria a operação vetorial, né, de subtração. Seria pegar um vetor e subtrair do outro. Ora, para subtrair um vetor do outro, nós utilizamos, né, a soma de um vetor com o oposto do outro vetor. Como assim? Repare, V1 menos VD é uma subtração. Eu posso transformar essa subtração em uma soma da seguinte forma. O vetor diferença pode ser escrito assim, como sendo um vetor V1 qualquer, mais o quê? Mais menos V2, por exemplo. Ou seja, eu usei aqui a notação, né, que a gente aprendeu, isso aqui seria o vetor oposto, Vimos no vídeo passado, né, o vetor oposto seria o vetor com sinal invertido, o vetor oposto de V2. Ou seja, é um vetor que tem a mesma direção, porém sentido oposto ao V2. Como assim? Suponha que nós temos esse vetor A. Esse é um vetor que é caracterizado com módulo 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, essa mesma linha de considerar cada quadradinho como uma unidade. Então, esse vetor A teria um módulo 5 unidades. A direção horizontal, que é a linha suporte, a reta suporte do vetor. E na direção horizontal, qual o sentido? Para a direita. Beleza, caracterizamos o vetor A. Qual seria o vetor oposto do vetor A? Ora, vamos lá. Se esse aqui é o vetor A, okay, para eu obter o oposto do vetor A, ou seja, eu quero obter o vetor chamado menos A, é o oposto dele. O vetor chamado de menos A, na verdade, é o quê? Vai ser o vetor que tem essa inversão aqui em relação a isso aqui. Esse que é o vetor A, ok? É o vetor oposto. Vou desenhar aqui, vamos lá, de novo. Vamos desenhar esse vetor novamente. Então, o vetor oposto de A, basta pegar o vetor A e inverter, ó. Aqui são 5 quadradinhos, seria o vetor assim, ó. Né? Começando daqui para cá, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, repare que o vetor A é este vetor aqui. O vetor menos A é o vetor que tem a mesma direção, porém em sentido oposto, né? Ele aponta para o outro sentido. Esse sinal de menos, ele faz essa oposição no sentido. Se ele aponta para a direita, o vetor A, o oposto de A, que é igual a menos A, vai apontar para a esquerda. E assim vai ser com os demais vetores. Se o vetor B ele é vertical para cima, o vetor menos B vai ser um vetor de mesmo comprimento, porém apontando para baixo. E assim vai. Se o C é um vetor horizontal para a esquerda, o vetor menos C vai ser um vetor horizontal para a direita. Se D é este vetor aqui oblíquo, inclinado, né? Se eu replicar a questão do B, que é interessante. É um caso genérico, é um caso geral. Se esse aqui é o vetor D, certo? O vetor chamado de menos D, que seria, né, esse vetor aqui, menos D, tem que ser o quê? Tem que ser o vetor que é oposto a esse. Então, eu vou apagar esse aqui e vou desenhar um outro vetor. Eu poderia desenhar só a pontinha do vetor, né? Por exemplo, eu posso apagar só essa extremidade dele, ok? E desenhar a pontinha lá do outro lado. Então seria uma coisa assim, né? Aqui, né? Eu inverti o vetor, tá vendo? Esse aqui seria o menos D. Então observe que o D tem este sentido, o menos D tem esse sentido. Observe que quando eu desenho o vetor oposto, né, colocando esse menos na frente do nome do vetor, eu só inverto o sentido, eu não mudo a direção. Repare, o A tinha direção horizontal, o menos A continua com a direção horizontal. O que muda então é o sentido. O A tinha o sentido para a direita, o menos A tem que ter o sentido para a esquerda. O D tinha esse sentido para cá, né, na direção nordeste e sudoeste, mais ou menos assim, digamos assim.
E aqui ele tinha um sentido para Nordeste, se for tomar em consideração uma referência aos pontos cardeais, por exemplo, né? Para classificá-lo aqui rapidamente. Então, esse aqui aponta para Sudoeste. Só houve mudança de sentido. Isso vai ajudar por quê? Porque a operação de subtração é somar um vetor com o oposto do outro vetor aqui, o oposto do outro vetor. Então, como é que seria uma operação? Eu quero achar um vetor diferença, sendo que esse vetor diferença vai ser com base nesses vetores aqui que eu tenho distribuídos, né? A, B, C, D. Eu quero um vetor diferença que seria o vetor A menos vetor B. Como é que seria graficamente essa diferença, essa subtração de vetores? Ora, eu seleciono o vetor A, porque eu sei que somar vetores, né? Como nós estamos cansados de falar, né? Não vamos cansar de continuar falando. É colocar um depois do outro. Então, eu coloco o vetor A primeiro. E somo com o quê? Com menos B. Vou usar essa operação aqui. Vou somar com o vetor oposto de B. Se B é esse vetor aqui, né? Que tem 5 unidades para cima, o menos B será um vetor com sentido oposto a ele. Então, será um vetor que tem, né, na sua extensão, no seu módulo, 5 quadradinhos, por exemplo, só que para baixo. Ó. Então, passamos assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele terá 5 quadradinhos, são 5 unidades. Só que o sentido de B é para cima, isso? O sentido de menos B é para baixo. Então, esse aqui, né, será o vetor menos B. E esse aqui, como nós já sabemos, é o vetor A. E aí, a soma é sempre o quê? Unir origem com a extremidade. A origem da operação é aqui, dos vetores, a extremidade é aqui embaixo. Opa! Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer agora a junção da origem com a extremidade. É um vetor que vai unir a origem da soma para a extremidade da soma. Então, esse vetor vermelhinho é o chamado vetor diferença, por exemplo. Ok? Ele é o resultado que da diferença do vetor A com B. Então, o vetor A menos B, sendo que o A é este vetor e o B é este vetor. Quando eu faço a subtração, é somar o A, né? Essa operação aqui, ó, é somar o A, digamos assim, com o oposto de B. É a mesma coisa. Que vai me dar esse vetor em vermelho aqui. Se eu quiser, por outro lado, vamos lá assim, eu quero obter agora, a título de exemplo de novo, eu quero fazer o vetor diferença sendo agora, qual operação? Eu quero pegar o vetor C menos D. Como é que eu faço essa subtração, essa diferença? Essa operação, óbvio, é a mesma, vimos aqui, do que pegar o vetor C e somar com o vetor oposto de D, que seria menos D. Então, eu vou lá, vejo quem é o vetor C, quem é o vetor D. Coloco o vetor C primeiro. Vamos lá. Somar vetor é colocar um depois do outro. Então, pego o vetor C aqui. O vetor C eu vou colocar aqui, por exemplo. Ok? O vetor C está aqui. E como é que seria o vetor menos D? Porque C menos D é o vetor C mais o oposto de D. Se D é assim, olha o oposto aqui, ó, né? Então, vamos pegar, por exemplo, este vetor aqui, seria oposto ao vetor menos D. E colocar aqui. Já que colocar um depois do outro, somar e colocar um depois do outro, é unir a origem de um com a extremidade de outro. Então, isso aqui seria o oposto de D, menos D. E aí, assim, eu vou desenhar o quê? O vetor que vai ser o vetor diferença, que é o vetor resultante, que seria, no nosso caso aqui, né, o vetor que vai unir a origem da operação com a extremidade. A origem é aqui, então vai unir a origem com a extremidade. A origem da soma com a extremidade da soma. Então, nesse caso aqui, para este exemplo, esse aqui é o vetor diferença para esse caso aqui. Ó. Para este caso, esse caso aqui, esta subtração, né, vetorial, C menos D, graficamente é assim representado. Aqui está a subtração vetorial. Beleza? Então, é assim que funciona a operação de subtração. É somar um vetor com o oposto do outro vetor. O último exemplo aqui, mais simples, né? Dados os vetores A e B, que são A e C. Então, aqui, ó, o vetor A está aqui, verdinho, o vetor C. Como é que seria o vetor diferença da seguinte operação? A, vetor A,
menos vetor C. Como é que seria graficamente essa operação? Ora, o A é um vetor que é horizontal para a direita. Então, o que acontece? Somar vetores, repito, é colocar um depois o outro, unindo origem com extremidades. Então, eu vou colocar aqui o vetor A, ok? Esse é o vetor A, como está lá, beleza. Vamos lá. E aí eu tenho que fazer o quê? Observe que a operação de subtração, como eu estou frisando, é a adição com o vetor oposto do outro aqui, ó, mais o oposto de C, ou seja, menos C. É a mesma operação, beleza? Como C é este vetor aqui, ó, em lilás, roxinho, certo? Se ele é horizontal para a esquerda, o oposto dele tem que ser horizontal para, fala aí comigo, para a direita, exatamente isso, para a direita. Então, se o C ele vale 3 para a esquerda, então eu tenho que pegar, somar com o oposto de C é esse vetor aqui, ó, 3 para a direita. Ok? Vem para cá, isso. Beleza. Então eu tenho aqui, eu tenho a soma. Observa aqui em cima, o vetor A, que é esse verdinho, horizontal para a direita. Vetor C, horizontal para a esquerda. Só que o menos C é horizontal para a direita, então ele inverte. Então eu venho aqui, ó, esse aqui é o verdinho é o vetor A, eu vou copiar aqui, ok? Esse é o vetor A, vamos lá, vou colocar aqui, esse é o vetor A. O vetor C é esse aqui, que é horizontal para a esquerda, logo o vetor menos C é esse aqui, que é o vetor que é horizontal para a direita. Então, eu coloco aqui, ó, vou colocar na mesma cor para a gente não confundir, menos C. Cadê? Vamos lá? Menos C. Pronto. Quando eu faço isso aqui, a soma de A, a subtração de A menos C, que é a soma de A mais o oposto de C, eu vou colocar agora em vermelho o vetor resultante. Como é que eu coloco o vetor resultante nesse caso de vetores que são em mesma direção, no mesmo sentido? Vimos em vídeos anteriores. Se não lembrar, volte lá e veja o vídeo. É o quê? É unir a origem comum, que seria aqui, né? Partir da origem comum e chegar na extremidade comum. É assim que eu faço graficamente. Então, esse vetor vermelhinho vai ser, para este caso de A menos C, será o que? O vetor diferença para essa situação. Então, tá aí. Né? Então, graficamente, a solução para essa operação vetorial, vetor diferença sendo A menos vetor C, que é uma operação de subtração, que no fundo é uma operação de adição de um vetor com o oposto do outro vetor. Tá aqui, ó. Então, seria graficamente este resultado aqui. Esse aqui é o vetor diferença. Beleza? Então, está aí explicado, né, sobre o vetor diferença. Claro, isso vale também para vertical, né? Óbvio, né? Se eu tiver direções verticais, eu tenho que atentar para o sentido. Por exemplo, né, se um vetor qualquer, que eu vou colocar de uma cor diferente aqui, que eu não usei ainda, uma cor amarela, sei lá. Suponha esse vetor aqui, né? Se eu vou chamar esse vetor aqui de vetor, se eu chamei CD, eu chamo esse aqui, chamo de vetor F. Pode ser qualquer nome, né? O que importa é que no nome tem que ser um nome, é isso? Com a setinha em cima. Vetor F. Então esse é o vetor F, né? Qual seria o vetor menos F? Se aquele é vetor F, qual seria o vetor menos F? O vetor menos F seria o quê? Seria esse vetor aqui oposto a esse vetor. Teria a mesma direção, porém, sentido oposto. Seria então o vetor assim, ó. Esse vetor, repare, ele tem mesma direção vertical, tem sentido oposto. Beleza? Então, esse aqui, olha, observe, esse menos F é o vetor oposto do vetor F. Então, é assim que eu tenho que considerar os casos de subtração, tá? Para vetores, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.